Boa noite. Que a luz e a paz de Jesus, esse amigo incondicional das nossas vidas, continue abençoando, amparando, assistindo os nossos corações. Eu me recordava aqui, a Luísa falando, há 10 anos atrás nós estávamos aqui. Graças a Deus, passados 10 anos nós estamos aqui. Com as nossas dificuldades, com as nossas perturbações íntimas, mas nós estamos lutando. Lutando para quê? Para nos vencer. Que uma reunião como essa, em nome de Deus, de Jesus e dos Espíritos, é uma verdadeira sementeira de amor. Sementeira que talvez, Wilson, vai gerar os seus frutos já. Mas com o tempo, já que somos eternos, esses frutos virão. Virão de uma forma bela. Virão de uma forma que nós nem podemos imaginar. Por quê? Seremos melhores. Seremos criaturas que estaremos à disposição da vida para sempre. Seremos instrumentos da luz e da paz. Não tem coisa melhor para um espírito na sua caminhada evolutiva a não ser ocupar o seu posto de instrumento da luz e da paz. Porque todos aqueles que já alçaram grandes voos, passaram por tudo aquilo que nós estamos passando. E hoje, no mundo espiritual ou encarnados, são instrumentos da luz e da paz. Não fazem mais a sua vontade, mas faz a vontade da lei. Ou, como disse Jesus, faz a vontade do Pai. Então, o objetivo de uma reunião como essa, que se iniciou há 10 anos atrás, é fazer isso de nós. Somos aqui verdadeiras sementeiras de anjos. A casa nos propôs um tema para essa noite, da qual agradeço muito a oportunidade. Porque cada nova oportunidade de fazer uma exposição de um tema dessa doutrina de luz, que é a doutrina espírita, oferece para quem fala a oportunidade de pesquisar, de confrontar, de analisar, de se observar. E o tema proposto para essa noite, ele é fundamental para mim, para a Wilsa, para todos nós. Não só nós que estamos aqui, mas os nossos irmãos que estão lá fora. Para os nossos irmãos que fazem parte de outros credos religiosos, que acreditam em Deus, que buscam Jesus. Para aqueles que estão desencarnados, e muitas vezes estão desencarnados em situações difíceis. E estão desencarnados em situações difíceis por não terem praticado o tema que nós vamos tratar hoje. O que significa, se nós não buscarmos exercermos esse tema, nós podemos estar em situação difícil na manhã. Por isso rogo a Jesus, através dos bons espíritos, a inspiração, a intuição, porque apesar de ter preparado alguma coisa a respeito do tema, a intuição precisa surgir, o amparo dos espíritos, a boa vibração das minhas amigas, dos meus irmãos, para que de fato nós possamos tratar desse tema com dignidade. Porque ele é base, porque ele é âncora, porque ele é fundamental para todos nós. Esse tema nos oferece a oportunidade de falar dessa obra, porque o tema está inserido aqui nessa obra.
é o Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho que é o terceiro livro da codificação kardeciana. O Evangelho que é uma dissertação de uma parte do Livro dos Espíritos. A terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. Kardec pega essa parte, as perguntas e respostas dessa terceira parte e coloca aqui, de uma forma dissertada, baseado nos ensinos de Jesus. E é nesse sentido que o Evangelho se torna, para todos nós, principalmente nós da comunidade espírita, de caráter fundamental. Por quê? Porque o caráter do Evangelho segundo o Espiritismo é o aperfeiçoamento moral da criatura. Não adianta ter o conhecimento intelectual. Não adianta dominar a fenomenologia espiritual. Se nós não tivermos esse caráter, o caráter moral. Esse livro, amigos e amigas, representa a moral do Cristo. É esse aspecto fundamental que vai trazer para nós condições e bagagem para que nós possamos nos relacionar com menos violência, com menos perturbação, com menos conflito íntimo nosso e gerar conflito no semelhante. Então esse livro, ele é um livro fundamental para o nosso dia a dia. Eu costumo dizer que esse livro é a cartilha Caminho Suave. Quando eu fui alfabetizado, tinha uma cartilha chamada Caminho Suave. Então, para mim, é a minha cartilha, da qual eu busco, eu tento me enquadrar dentro dos seus ensinos, para que eu possa ser uma criatura melhor, para que eu possa ser uma criatura mais prudente, para que eu possa ser uma criatura com mais paciência, com mais calma, não com aqueles que estão comigo, mas comigo mesmo. Porque o importante das nossas vidas é nós nos enquadrarmos dentro desses preceitos. E quando nós nos enquadramos dentro desses preceitos, nós vencemos as dificuldades. E as maiores dificuldades que nós vivenciamos não são as externas, são as internas. Porque as dificuldades internas vencidas geram em nós paz de consciência. Aquela paz que ninguém tira, que ninguém rouba. E qual é o tema desta noite? Ele está inserido nesta obra no capítulo número 7. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque eles alcançarão o reino dos céus. É esse o tema da nossa exposição desta noite. Tema que já foi anunciado a todos os nossos amigos e amigas. Para que nós possamos conversar um pouquinho a respeito do tema de uma maneira assim, pedagógica, para que todos nós possamos entendê-lo, me permitam dividir a frase de Jesus que está colocada no Sermão da Montanha, sermão esse que dizem os estudiosos que se tudo fosse perdido de Jesus, se desse um apagão e só sobrasse o Sermão da Montanha, os estudiosos dizem que nada daquilo que Jesus falou
tinha se perdido. Então esse sermão, ele é muito importante, é fundamental, é essencial para aqueles que buscam exercer o cristianismo, conhecer. E mais que conhecer, praticar. E dentre todas as bem-aventuranças, nos convidaram para falar da primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles alcançarão o reino dos céus. Então nós vamos dividir a frase em bem-aventurados, pobres de espíritos e reino dos céus. O que será que Jesus queria dizer quando ele disse essa frase? Se nós pararmos para pensarmos na primeira parte, bem-aventurados, se nós formos procurar em qualquer dicionário, nós vamos encontrar alguma coisa assim: alegre, feliz, harmonioso. O mais recorrente é feliz. Ou seja, a criatura que é bem-aventurada, ela é feliz. Mas aqui cabe uma colocação, ou cabe uma interpretação. Será que é o feliz do nosso dia a dia? Do coloquial das nossas vidas? Porque o coloquial das nossas vidas, quando a gente fala, eu sou feliz, o que a gente entende? Está tudo manso, está tudo bem, não tem conflito, não tem problema nenhum, está tudo uma maravilha, sem dificuldade nenhuma. Banco, né? Conta bancária recheada, não falta nada de alimentação, vestuário. Os que a gente vive e convive também estão tudo bem. Esse é o nosso estado de felicidade. Estamos viajando, estamos passeando, estamos comendo bem, estamos, enfim, a vida parece que sopra de vento em polpa para todos nós. Mas será que Jesus, na sua época, mais de 2000 anos atrás, quando ele falava bem-aventurado, ele estava se referindo a isso? Quem eram os ricos daquela época? Qual era a condição de Jesus? Qual era a condição daqueles que seguiam, acompanhavam Jesus? Eram ricos. Estavam bem de vida? Estavam satisfeitos com as suas situações? Se a gente parar para pensar, a gente não pode ser essa felicidade que a gente está pensando. A felicidade, a bem-aventurança que Jesus está nos convidando, quando Ele nos fala a respeito disso, é sim a felicidade, mas não é a felicidade do mundo. É a felicidade do Evangelho, é a felicidade de dentro. A felicidade na ótica do Evangelho é aquela criatura que entende a sua pequenez diante da grandiosidade da vida. Isso é ser feliz. Isso é ser feliz. Eu entendo a minha pequenez diante da maravilha da vida, do universo. E eu estou satisfeito com isso. Ser feliz na ótica do Evangelho é aquela criatura que consegue abandonar as suas ilusões, as ilusões do mundo, para se elevar aos olhos de Deus. Isso é felicidade. Isso é felicidade de todos aqueles que já são felizes.
Porque eles são felizes porque conquistaram a si mesmo. Já não reflete a vontade dele, mas reflete a vontade das leis. Reflete a vontade do Pai. Reflete a vontade de Jesus. Como ele mesmo, Jesus, nos disse: eu não vim aqui para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, as bem-aventuranças que Jesus disse no sermão, quando ele fala, bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pacíficos, é esse estado da criatura se entender diante da grandiosidade do universo. E é uma criatura que se esforça a cada dia para ser melhor do seu próprio eu. E a criatura usa para vencer sentido. Mesmo que ela tenha que entrar, Wilson, pela porta estreita, que é a porta dos espíritos, que traz choro e sofrimento, que traz abandono, que traz ingratidão, que traz desrespeito. Geralmente, no social de todos nós não queremos. Nós queremos as portas largas, mas a porta larga não traz essa felicidade da bem-aventurança. Traz, queridos. Então, bem-aventurado para o Evangelho, vamos sintetizar aqui, aquele que busca a paz de consciência de si mesmo. Ele está lutando para ser uma criatura melhor do seu próprio eu a cada dia. Ele luta para se aperfeiçoar, para amadurecer no entendimento e na compreensão da vida, do modo de ser e proceder consigo mesmo e com semelhantes. Então, isso é ser bem-aventurado. Voltando lá ao que a gente dizia, que a gente está dividindo em 3 partes a frase de Jesus. Então, a primeira é bem-aventurado. Segundo o Evangelho, é ser feliz buscando ser o melhor do seu próprio eu a cada dia. Eu vou pular o que seria para nós a segunda parte. Eu vou direto para a terceira parte. O reino dos céus. O que é o reino dos céus? Será que é um lugar? A gente tem um conceito social, de heranças religiosas que nós trazemos do passado, de céu e inferno. Então a gente pensa que o reino dos céus é o céu. Nós vamos sair daqui e vamos para o céu. Ou nós vamos sair daqui e vamos para o inferno. Queridos, não existe céu e inferno como lugar, situação, um lugar localizado. O reino dos céus que Jesus está falando nessa frase e que a doutrina espírita vem nos explicar é um estado de consciência, é uma paz interior. Nem se tirarem a própria vida, não vai tirar de você essa paz interior. Então, o reino dos céus é um estado de consciência. É uma coisa interior, que se conquista, que cada um de nós conquistamos e que nenhum ladrão pode roubar de nós. Que ninguém tem o poder de tirar, mesmo que tire as nossas vidas. Essa paz vai conosco, porque não é uma paz daqui, não é uma paz dos objetos, não é uma paz que se compra, mas é uma paz que se adquire através dos atos, das ações consigo mesmo. Porque através da doutrina espírita, o que nós entendemos? Um
Onde estão as leis? Na consciência. Cada um de nós sabe quando está fazendo errado. Tanto é que quando vai fazer errado, quer fazer escondido para ninguém ver. Porque nos aflige o outro saber que nós estamos em falta, que nós estamos em erro. Gosto dessa palavrinha, mas ela é comum, que nós estamos em pecado. Nos incomoda. Então nós fazemos escondido. Né? Lembra daquela fala de Jesus? É necessário que venham os escândalos, mas por quem vem o escândalo? A gente quer evitar o quê? O escândalo. Então, o reino dos céus, da frase de Jesus, é um estado de consciência. Um estado de consciência que vai nos acompanhar após o fenômeno da morte, a qual todos nós um dia iremos passar. Já passamos muitas outras vezes. E iremos passar tantas outras vezes quantas forem necessárias a oportunidade da reencarnação para nos aprimorarmos, para edificarmos em nós as virtudes que nos faltam para alcançar o estado de angelitude a qual estamos todos predestinados. Então, o reino dos céus, terceira parte dessa frase que nós juntos estamos analisando, nos mostra isso. Eu não tenho responsabilidade com a necessidade de qualquer um dos meus irmãos. Seja a esposa, seja o esposo, seja o filho, seja a filha, seja o pai, seja a mãe, seja o amigo. Por mais que eu goste, eu não tenho responsabilidade comigo. O que é que eu estou fazendo comigo mesmo? Ou o que é que eu não estou fazendo e devia estar fazendo? É isso que gera um estado de consciência. Diga-se de passagem que dizem os espíritos, através das obras, das boas obras espíritas, que a maior dificuldade para, eu que vou falar religioso, para não falar espírita, os religiosos, depois do fenômeno da morte, é ele saber que ele podia ter feito e não fez. Gera um estado de consciência, de perturbação. Dizem ainda os espíritos, alertando todos nós que ainda estamos na carne, postulantes dessa doutrina, que nós espíritas estamos desencarnando o mal, ou seja, estamos chegando no mundo espiritual, na pátria verdadeira, com consciência de culpa, por não ter aproveitado o tempo e a oportunidade de fazer aquilo que nós aprendemos nessa obra de amor, de caráter essencial, que traz os ensinamentos de Jesus. Então, da nossa frase, nós já sabemos o que é bem-aventurado, que é aquele que se esforça para ser o melhor do seu próprio ser a cada dia, ou seja, se vence para ser feliz. Reino dos céus é um estado de paz, é um estado de harmonia, daquele que cumpriu com as suas obrigações. Agora só falta pobres de espírito. O que é que vem a ser pobre de espírito? Pobre de espírito, queridos amigos, são os humildes. São os humildes. Mas quando a gente aqui, quando a gente fala humilde, o nosso conceito social de humilde também é complicado. Muitas vezes nós estamos conversando com uma pessoa, pergunta de uma terceira pessoa, ele é uma pessoa humilde. O que nós estamos querendo dizer? Que não tem recurso material. Humildade não tem a ver com recurso material, de ter ou não ter. Porque você pode encontrar criaturas abastadas, milionárias,
humildes. E você pode encontrar criaturas na sociedade miseráveis, vivendo debaixo da ponte, orgulhosas. Então, humildade não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com bem-estar, porque tudo isso é passageiro. Mas, para não ficar só naquilo que nós estamos falando, vamos no dicionário. O que o dicionário fala a respeito de pobre de espírito? Qualquer bom dicionário vai dizer que o pobre de espírito é uma definição de humilde, é pobre. O próprio dicionário nos mostra que, quando você procura lá, o que significa humilde? O que significa um ser humilde? Ele põe lá pobre. Talvez por isso o nosso equívoco, por isso o nosso engano. Mas ele coloca também abatido. Uma criatura abatida. Uma criatura que passou ou está passando por um revés e se sente abatida. Veja que já melhora um pouquinho a definição. Porque, independente de ter valor ou não material, todos nós passamos por abatimentos, por situações que nós temos dificuldades de vencer e alguns. Um outro adjetivo para humilde, contrito. Aquela criatura que se recolhe. Diante da situação que ela passou, ela se recolhe. Um outro adjetivo, oprimido. Quantas vezes na vida nós nos sentimos assim? Muitas vezes até por relações que a gente vive dentro de casa, né? Com o filho, com o pai, com a mãe, com o esposo, com a esposa, a gente vive oprimido. As nossas irmãs mulheres, elas ao longo da história sofreram muito mais esse tipo de situação de opressão. Um outro adjetivo para a palavra humilde, deserdado da sorte. Então são todos adjetivos da palavra humilde. E quando eu penso nesses adjetivos e reportando aos ensinamentos de Jesus, eu me lembro de uma posição de alguém que se colocou humilde. Ele era soberbo e na sua soberbice ele teve que cair em si, e no cair em si ele reconheceu o estado de humildade. Lembra daquela parábola do filho pródigo? O pai que tinha 2 filhos, um pede ao pai parte da herança dele. Ele pega a parte da herança, soberbo, orgulhoso, eu quero que é meu. E vai e gasta tudo que o pai dele, que era a herança dele, ele gasta tudo. Ele perde tudo. Ele gasta de uma maneira dissoluta. Ele chega ao ponto para se sustentar, trabalhar alimentando porcos. Ele disputa o próprio alimento dos porcos para se manter. Aí ele cai-se. Puxa vida, lá no meu pai, o serviçais do meu pai tem muito mais do que eu tenho aqui agora. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o meu pai. Eu vou dizer para ele: Pai, pequei contra Deus, pequei contra ti. Já não sou mais digno de ser o seu filho, mas me trata como se fosse um dos seus serviçais. É nesse estado de, quando eu leio aqui, abatido, contrito, oprimido, deserdado da sorte, me vem essa imagem. A imagem cai em si, que ele viu que ele não era aquilo que ele pensava, e ele vai em busca do pai.
Mas, se nós formos buscarmos nas obras espíritas, o que é que nós vamos encontrar como estado de humildade? No Evangelho segundo o Espiritismo. Não é no capítulo número 7, mas é no capítulo número 6. Na parte que fala da instrução dos espíritos, nós temos duas mensagens do Espírito de verdade. Quem era o Espírito de verdade? Era aquele Espírito que coordenava a falange dos Espíritos que vieram trazer a codificação à Terra. Quando Kardec tinha dúvida daquilo que ele estava estudando, das comunicações que ele recebia, ele, como se diz, ele intimava esse Espírito e falava para ele, isso aqui está certo ou está errado? Então é esse Espírito que Kardec tem a oportunidade de colocar mensagem no capítulo número 6. E no item número 6, no primeiro parágrafo, o Espírito de verdade diz o seguinte: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Deserdado está aqui na nossa definição de humilde do dicionário. Então, o Espírito de verdade, a falange, como ele está dizendo aqui, venho ensinar e consolar os deserdados, aqueles que são humildes. No item número 7, mesmo Espírito, ele vai dizer: eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos deve curar os débeis, os sofredores, os enfermos, são os meus filhos prediletos. São os humildes. Então a divina providência vem em auxílio. E veja que nas duas mensagens ele diz que não vai resolver o problema. Ele diz que vai consolar. Ele diz que vai trazer o remédio. Ele não vai curar. Por quê? Pela frase que nós estamos lendo, bem-aventurado é esforço íntimo. Reino dos céus, né? Reino dos céus é um estado de consciência. Então tem que ser uma conquista íntima, né? Vão nos dar os meios necessários para que nós possamos alcançar a felicidade através da bem-aventurança e o reino do céu com paz de consciência. Então é esforço íntimo. Mas vem dar o apoio, vem dar o remédio, vem mostrar o caminho para que nós possamos alcançar esses estados. Ou seja, somos nós mesmos que vamos fazer as coisas acontecerem através dos nossos próprios esforços. Isso é o que diz o Evangelho. Mas aí é que eu agradeço, porque eu tive a oportunidade de pesquisar outras obras, Wilza. E eu fui lá em Emmanuel. As obras que vieram através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. E tem um livrinho, amigos, que se chama Pensamento e Vida. É um livro pequenininho, mas de um conteúdo tão grande. E lá tem um capítulo, humildade. Então é Emmanuel nos dizendo, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, o que na ótica dele, espírito, mentor, benfeitor, fala que é humildade. Humildade é a criatura que reconhece a sua pequenez diante do Criador. Bem semelhante àquilo que nós falávamos agora há pouco, instantes atrás, de bem-aventurado. Então, o humilde é aquele que se reconhece a sua pequenez diante do universo. E como é grande o universo, né? Como é grande o universo. Se nós pensarmos só no planeta Terra, como é grande, né? Quantas belezas, quantas maravilhas. Mas vamos sair um pouquinho da Terra?
sistema solar? São 8 planetas. 7, 8 planetas. Da qual nós fazemos parte. E todos esses planetas são habitados, viu, gente? Tem comunidades de espíritos vinculados a cada um desses planetas. Mas vamos sair um pouquinho mais? Porque esse nosso sistema está envolvido num outro sistema que é maior que o nosso. Mas esses nossos dois sistemas estão envolvidos na galáxia. Sabe quantas estrelas tem na galáxia? Mais de 100 bilhões de estrelas. Se cada estrela é um sistema, quanto espírito não tem numa galáxia? Mas nossa galáxia não é o centro do universo, porque ela está envolvida por uma outra galáxia. E aí a gente já começa a perder a dimensão das coisas. O que nós somos? Então, o humilde é esse, na fala do orientador Emmanuel. É a criatura que se reconhece, que reconhece a sua pequenez diante do Criador. Porque tudo isso, Deus quem fez, o Criador. Porque tudo isso está dentro do Criador, se desenvolvendo, crescendo, ampliando. Porque o Pai, segundo palavras de Jesus, não cessa de trabalhar. O trabalho do Pai é trino. Mas não para aí. Eu tive a oportunidade de consultar uma obra do professor Honório Abreu. E o professor Honório Abreu, ele vai falar de humildade, ele diz o seguinte, que a humildade é aquele que sente o peso e a extensão das próprias necessidades de renovação, diante da falta de valores espirituais que traz consigo. Ou seja, uma criatura consciente de si mesma, da sua inferioridade, da sua falta de aquisição. E por isso que ele parte procurando suprir essa sua necessidade, através dos atos, das ações, dos pensamentos e das atitudes. Veja que as três definições do Evangelho, do orientador Emmanuel e do professor Honório de Abreu, elas convergem para essa realidade do que significa ser humilde, que não tem nada a ver com pobreza, não tem nada a ver com sofrimento, mas tem a ver com reconhecimento de si mesmo. Então, humildade, né? Vamos dar uma fechada aqui. Já que abrimos várias pontas, vamos fechar. Qual é a nossa conclusão? Humildade é um ato de submissão a Deus. Isso é humildade. É um ato de submissão a Deus. E quando nós estamos no contraponto da humildade é o orgulho. O que é o orgulho? O orgulho é um ato de revolta contra Deus. A humildade, meus queridos, ela é uma virtude básica. Por que eu digo que é uma virtude básica? Tem jeito de ser obediente sem ser humilde? Tem como alguém obedecer a alguém se não for humilde? Se não se submeter? Tem como alguém ser resignado se não for humilde? Tem como alguém ser simples se não for humilde? Tem como exercer caridade se não for humilde? Lembrando que caridade de acordo com aquilo que está colocado lá no Livro dos Espíritos. Quando Kardec tem a oportunidade de perguntar para as entidades venerandas qual é o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus,
E os espíritos responderam a Kardec: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se a gente não for humilde, tem como ser benevolente? Tem como ser indulgente se não for humilde? Tem como perdoar alguém que cometeu alguma falta para conosco se nós não formos humildes? E vice-versa. Então, a humildade é fundamental. Ela é a virtude base dos santos, daqueles que já são bem-aventurados no seu estado de consciência, já são felizes no seu estado de consciência. Se nós quisermos alcançar um estado de evolução maior e melhor, não tem como, se não formos humildes, se não incorporarmos essa virtude em nós. Qual foi a pessoa que passou pela terra que deu exemplo de maior humildade para todos nós? Jesus de Nazaré. Governador espiritual do mundo, do planeta Terra. Sobre as suas mãos angélicas está o desenvolvimento de toda a sociedade planetária. Encarnados nós somos mais ou menos uns 7 bilhões de criaturas. Desencarnados, vamos pensar que é 3 por 1? Vamos já ter uma ideia de quantos são. Está nas mãos dele a responsabilidade de todos esses espíritos. Como que ele nasceu entre nós? Ele podia nascer num palácio, mas onde ele nasce? Numa manjedoura. Todo mundo tem ideia do que significa uma manjedoura? Manjedoura, queridos, um qual? Onde ficam os animais, onde tudo é improvisado, os animais não ficam no tempo, onde se coloca a época feno para, como se diz, cobrir um pouco a sujeira dos animais, as fezes, a urina. Assim. Como que ele parte da vida? Condenado por nós numa cruz. Ele precisava partir por uma cruz? Mas ele dá o exemplo para todos nós, que cada um precisa carregar a sua cruz. Ele vem ao mundo deixar o seu testemunho. Ele precisava vir. Porque todos os espíritos de alta hierarquia estão submetidos a eles. Ele podia pedir para que, mandar, né? Para que eles viessem. E eles vieram. Sócrates, Buda, Hermes Trismegisto, Platão. Todos esses que foram grandes expoentes da história da humanidade, com certeza são ministros do Cristo. Mas ele, por humildade, não deixou de ele vir dar o seu testemunho, ele mesmo fazer a sua parte. Não veio fazer do jeito dele, como já falei, do jeito que o Pai deseja. Por várias oportunidades, quando ele andava com os seus discípulos, dos 30 aos 33 anos, ele dá exemplo de humildade. Uma que me toca é quando na última ceia, depois de ter ceado com os seus discípulos, ele se desveste da parte de cima da sua túnica, pega uma tina com água, com perfume e vai lavar os pés de cada um dos seus discípulos. Lembrando que os pés era a parte mais suja do corpo, né? Porque não se tinha calçado como se tem hoje, né? Tudo se fazia a pé, né?
Certa vez ele estava reunido com seus discípulos e perguntaram para ele: quem é o maior no reino dos céus? Eles disseram: é esse, é aquele. Jesus pega uma criança que estava ali brincando, coloca no colo e fala: se você quer ser o maior no reino dos céus, você tem que se tornar como uma criança. E como é o estado de uma criança infantil? Humilde. Você rala com ela não emburrece, ela pode emburrecer um pouco, mas daqui a pouco ela volta. Ela não guarda ressentimento, não guarda rancor. A gente vai pegando idade, a gente já vai mudando esse estado de coisa. Isso é verdade. E nessa condição, quando nós vivemos assim, quando nós estamos nesse estado, tudo fica mais fácil. Porque a gente não somatiza conflitos e perturbações que vão nos levar a desequilíbrios emocionais, tipo depressão, síndrome do pânico, ansiedades. Então, a humildade é uma virtude e remédio para todos nós. Mas indo para o encerramento, eu queria fechar para que nós pudéssemos entender o que é humildade. E esse relato está no Evangelho, no capítulo 7, numa mensagem linda que foi escrita e colocada por Kardec na Instrução dos Espíritos, que tem o título O Orgulho e a Humildade. O Espírito é o Lacordaire. Essa mensagem foi escrita em Constantinopla, 1863. É claro que eu não vou ler toda a mensagem, mas eu vou direto ao ponto onde ele cita que é ser humilde. Ele diz assim, ele vem falando, ele fala assim: pobre criatura, és mãe e os teus filhos sofrem, estão com frio, têm fome, vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para conseguir um pedaço de pão para eles. Eu me inclino diante de ti. Como é nobre, santa e grande aos meus olhos. Quem de nós tem uma riqueza maior do que essa que foi citada no Evangelho? Uma anônima que vai ao encontro das necessidades dos seus filhinhos. E muitas vezes essas criaturas chegam até nós, e nós no nosso orgulho, nós na nossa prepotência, a gente repete. A gente não é capaz de doar do que sobra. Por isso que Jesus disse: quando nós acolhermos um desses pequeninos, é como se fosse a mim que estivesse comigo. Então, queridos amigos, queridos irmãos de casa espírita, humildade. A doutrina espírita diz que fora da caridade não há salvação. Ou seja, se nós não nos colocarmos junto às necessidades daqueles que estão ao nosso redor, que são os humildes do Evangelho, não tem como nós estarmos em paz de consciência. Muita luz, muita paz, felicidade a todos. E que possamos refletir sobre essa virtude santa dos santos.
a humildade.